Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo, o livro da saída do povo, no capítulo 14, versículos 8 a 18. Êxodo 14, 8 a 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegado Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Amém. Meus amados irmãos, talvez uma boa palavra para a Igreja Betel, neste mês que comemoramos mais um ano, uma boa palavra é essa que está expressa aqui no versículo 15. Dize a Igreja Presbiteriana Betel que marche. Irmãos, nós estamos voltando às nossas atividades pela manhã. A pandemia parece que está passando. Nós temos várias medidas de segurança que precisam ser mantidas, mas parece que a pandemia está se arrefecendo, e por causa disso, então, as nossas atividades estão voltando de forma gradativa. Mas é verdade, irmãos, ouçam bem o que eu vou dizer para vocês, meus amados irmãos. Nós sempre teremos lutas. Nós sempre teremos enfrentamentos, irmãos. Essa vida aqui, nesse mundo caído, nesse mundo cheio de pecados, sempre teremos lutas. Vejam essa notícia que saiu na Carta Capital. Uma nova pandemia já é considerada inevitável, diz a diretora adjunta da OMS. Nós precisamos sempre, irmãos, da graça de Deus. Nós sempre precisaremos do favor de Deus, nos conduzindo, nos guiando, porque esta é a realidade. Nós vamos passar sempre por lutas. Nós nunca descansaremos, irmãos, deste mundo. Serão lutas atrás de lutas.
por causa dessa realidade, nós vemos muitas vezes o medo predominar, preocupações, ansiedade. O medo está presente nesse mundo, na nossa cidade, em todo lugar. E parece que essa era a condição do povo naquele instante. No texto que lemos, é verdade, irmãos, que quando nós lemos esse texto e nos propomos a pregar, mesmo nesse tempo, digamos, reduzido, nós precisamos levar em consideração que aqui nós estamos lendo uma pequena parte de uma grande história, uma história que começa ali, digamos, com a família de José que vai para o Egito, uma história que se prolonga, que os irmãos conhecem bem nesse belo livro do Gênesis, esse livro que conta fatos acontecidos. Mas, meus irmãos, a verdade é que o medo causa estagnação, paralisia. Essa é a realidade, irmãos. Vejam que depois de Deus mostrar o seu grande poder nas terras do Egito e do faraó ter sido humilhado, nós vemos aqui o povo parece que esqueceu totalmente do poder de Deus agindo ali, por exemplo, nas 10 pragas, naquelas pragas que vieram sobre o Egito. Irmãos, o povo chega diante do mar, o faraó com seu exército atrás, montanhas ao lado, e o povo, então, paralisado ali de medo, se lamentando diante de Deus. Por que nós não morremos no Egito? E nós vemos aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, versículo 10 a 18, o medo, esse medo que gera um comportamento inadequado para um povo que vira o poder de Deus. Irmãos, o medo aqui é inadequado para aquele povo que viu Deus agir de forma tão poderosa contra os egípcios. Nós estamos falando aqui de um povo que era o povo mais poderoso da época, e Deus vem e humilha o Egito, humilha o faraó, humilha os deuses egípcios. Os irmãos sabem, o Nilo era um grande deus, é até hoje um grande deus para os egípcios. As plantações, o próprio filho do faraó já era ali considerado um deus, e Deus veio e humilha a todos eles. Perguntaram a John MacArthur se é normal o crente ter medo. Se é normal o crente ter medo, já que as Escrituras nos dizem para que nós não tenhamos medo. E John MacArthur, ele diz o seguinte: olha, é sensato ter medo, por exemplo, se você vai dirigindo o carro trocando mensagem no celular. Você pode a qualquer momento sofrer um acidente. Então, é sensato que você tenha medo e não faça isso. Ele diz também, é sensato ter medo você entrar num avião sabendo que o piloto acabou de tirar sua licença e ele vai voar por montanhas rochosas, sobre montanhas rochosas. É sensato ter medo. Mas ele diz uma coisa, irmãos, ele diz uma coisa muito interessante. É pecado ter medo quando este medo for no sentido de que tudo está fora do controle de Deus. Achar que o mundo, que as coisas que acontecem no mundo não estão no controle de Deus. Meus amados irmãos, nos versículos 13 a 14, nós temos a resposta de Moisés diante da postura desse povo. Moisés, ele diz, não tem mais. Moisés sabia o que ia acontecer. Vejam que no versículo 4, diz, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga,
e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E munido desse conhecimento, Moisés se dirige ao povo e diz: não tem mais, não tem mais. Vejam, irmãos, que Moisés, ele se expressa, ele mostra essa realidade, para que o povo se lembre, do Deus que fez, como nós destacamos aqui agora, fez uma aliança com o seu povo. Deus que a todo instante está presente na vida do seu povo. Ele diz ainda: o Senhor pelejará por vós. Essa é a verdade, irmãos, que Moisés destaca para aquele povo e deve ser uma verdade para a igreja presbiteriana Betel. O Senhor pelejará por vós, porque é Deus que peleja as nossas lutas. Em nenhum momento da história da humanidade, em nenhum momento na história da igreja presbiteriana Betel, Deus ficou fora. Ele sempre lutou, ele sempre esteve à frente. Há um pastor que afirma que a luta do povo de Deus é de joelho, para que a vitória, para que fique muito claro que a vitória é do Senhor. E nós vamos, como eu destaquei, irmãos, vamos ter sempre lutas. A nossa vida não descansa, nesse mundo aqui não há descanso. É uma eterna peleja, é uma eterna luta. E como diz ainda esse pastor que eu citei, ele diz: quando os joelhos se dobram, um exército se levanta. Um exército se levanta. E nos versículos 15 a 18, irmãos, nós temos o agir de Deus, dando as ordens para o seu povo, para que todos saibam que Ele é o Senhor. Essa deve ser, irmãos, sempre a nossa busca, o nosso intento é mostrar que Deus é o Senhor dessa igreja. É Deus que peleja as nossas lutas, é Deus que nos sustenta. E é sempre hora de marchar, irmãos. A nossa situação, nosso estado é sempre de marchar, é sempre de à frente, crendo nessas verdades, irmãos, de que Deus é o Senhor. É sempre hora de seguir as ordens do Senhor, sabendo que da mesma forma que Deus acompanhava o seu povo, através da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite, Deus estará sempre presente, estará sempre no nosso meio. Foi o próprio Jesus que disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Vejam que o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 43, diz: agindo Deus, quem o impedirá? Irmãos, a ordem para todos nós dize aos filhos de Israel que marche. Não era para o povo ficar trancado em casa com medo. Não era para o povo ficar num lugar escondido no deserto, com medo, trancado. Mesmo estando margeado por montanhas, um grande mar à frente, um poderoso exército atrás. Eu enfatizo, lembre, irmãos, vamos ter sempre lutas, sempre teremos enfrentamentos. E vejam que, mesmo assim, irmãos, mesmo assim, a ordem é marchar. Sabe por quê, irmãos? A única saída para eles ali era para cima.
a única saída para o povo de Israel e para o povo da igreja presbiteriana Betel é para cima, irmãos. É lá de cima que vem a ordem para o povo de Israel. É de lá de cima que vem a ordem da igreja presbiteriana Betel. Diga ao povo que marche. A vida daquele povo não estava nas mãos de Faraó, nem de uma sorte qualquer, irmãos. Aqueles irmãos deveriam crer nessa verdade gloriosa, que quem escreve, quem determina, quem estipula a história é o nosso Deus. É nessa confiança, irmãos, que nós devemos caminhar. Vejam que foi essa mesma ordem que Pedro recebeu de Jesus. Pedro perguntando se aquele realmente era o mestre, ele pergunta se ele poderia ir ao encontro de Jesus. E Jesus diz: venha, Pedro, venha. Pedro teve dúvidas. Pedro vacilou. Nós não somos assim também, irmãos. Cheios de dúvidas, cheios de vacilo, assim somos nós também. Mas nós vemos ali, naquele momento que mesmo Pedro vacilando, duvidando, nós vemos o socorro do Senhor, o socorro de Jesus. E eu quero, irmãos, caminhar para o final, estendendo aqui a nossa aplicação desse texto tão rico, que nos ensina muito até o capítulo 15. Porque no capítulo 15 nós vemos louvor do povo, adoração do povo a Deus. Eu vou ler somente os dois primeiros versículos. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O canto do livramento. Este é o cântico, irmãos, que deve estar nos nossos lábios. Este é o cântico que deve estar sempre saindo da nossa boca, irmãos. Um canto de adoração, de livramento, de louvor àquele que tem conduzido a nossa igreja, aquele que tem conduzido a igreja presbiteriana Betel. Hoje, mesmo sabendo, irmãos, que teremos lutas, mesmo sabendo que ainda enfrentaremos dificuldades, provações, mesmo hoje nós podemos louvar a Deus. Nós devemos fazer isso com toda a nossa força, irmãos, porque nós devemos reconhecer que a vitória foi alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A grande vitória, irmãos, que nós devemos louvar a Deus com toda a nossa força, foi alcançada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. Cristo, Ele já conquistou, irmãos, vida através da sua morte. Temos uma cidade fortificada que está sendo construída para o povo de Deus. E é nessa confiança, irmãos, é nessa fé que devemos nesse mês, que devemos neste ano, que devemos sempre, o que é que deve estar nos nossos lábios? Adorar, louvar ao santo nome do nosso Deus. Tudo que nós precisávamos, irmãos, tudo que nós precisávamos já recebemos da parte do nosso Deus, quando lá, naquela cruz, o preço foi pago para que nós tivéssemos vida
e vida, como diz o apóstolo João, vida em abundância. Irmãos, essa história é muito bela. Leiam depois. Faraó, o nome do Senhor foi glorificado em Faraó. O nome do Senhor foi glorificado nos carros, nos cavalos, nos cavalarianos. E o nome do Senhor será sempre glorificado na igreja presbiteriana Betel. Igreja presbiteriana Betel, nós somos conclamados. Irmãos, nós fomos conclamados para marchar. Nós fomos conclamados para marchar. Obedeçamos a Deus, irmãos. Obedeçamos a Deus, confiados no agir gracioso e misericordioso do nosso Deus. Nos unamos como igreja, colocando os nossos dons a serviço do Senhor, seguindo a ordem do grande general, do grande chefe, do grande Senhor, do supremo pastor, que é Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.